Pai do Senhor, meus irmãos, vamos a mais uma escola bíblica dominical. Hoje, lição de número 2, dia 12 de abril de 2020. Título da lição: A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Texto áureo: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Epístola de Efésios, capítulo 1, verso 3. Verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Leitura do texto bíblico em classe. Efésios, capítulo 1, Epístola de Efésios, capítulo 1, verso 3 e verso 4, e verso 9 ao verso 14. Leamos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, vontade dele, glória a Deus, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Esse foi o texto bíblico básico. Lemos aí o título da nossa lição, texto áureo, verdade prática, o texto bíblico em classe. Vamos então à introdução. Lembrando o título da lição, vamos lembrar? A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Sublimidade, que significa? Perfeito, excelente. O significado da palavra é o sinônimo da palavra sublimidade. Perfeito, excelente. Então veja, nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino aos seus escolhidos. Veja bem, desde a eternidade aprouve a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Logo, Deus não foi pego de surpresa. Não, senhor. Quando o homem decidiu ignorar a ordem imperativa de Deus, não toque, não coma, Deus não foi pego de surpresa. Vale lembrar aqui, meus irmãos, que Deus coloca no Éden 2 adultos com a sua faculdade mental formada. Não eram 2 crianças. Vale ressaltar que quando a criança está em formação, a sua faculdade mental está em formação, e você diz não, ela vai levar um tempo para entender o porquê que não. Ela precisa de um certo momento, um certo tempo de educação para entender o porquê do não ou o porquê do sim. Enquanto que aqui não trata-se de 2 crianças numa fase de educação. Trata-se de 2 adultos formados, sua faculdade mental formada. Logo, eles tinham o pleno conhecimento, discernimento e de entender o sim e o não de Deus. Não toqueis, não comeis. Eles tinham perfeita condição de decidir. Vale lembrar que o livre-arbítrio Deus deu a todo homem desde o início. Quando Deus coloca eles ali no Éden, Deus dá a eles o livre-arbítrio. Eles tinham livre-arbítrio para escolher obedecer a Deus ou para escolher não obedecer a Deus. Tá certo? Assim como o homem pecou, ele também poderia não ter caído em pecado.
Imaginou se o homem não tivesse caído em pecado? Seria uma grande bênção. Mas infelizmente o homem optou por ignorar a Deus, ignorar a vontade, ignorar a ordem divina e optou por tocar, optou por comer, por conseguinte, pecou. Desobedece a ordem de Deus, peca. E veio a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Deus não foi pego de surpresa. Maravilha. Deus não foi pego de surpresa. Deus poderia perfeitamente dizer o seguinte: olha, vocês não eram crianças, não estavam em formação, e vocês eram adultos, tinham capacidade de discernir, tinham capacidade de entender. Eu fui claro, eu fui muito claro com vocês. Eu disse: não olhe, não toque, não coma, certamente se comer morre, mas vocês me ignoraram, então vou ignorar vocês também. Mas não foi assim, não foi assim, pelo contrário. Antes que o homem deliberadamente tomasse a decisão de ignorar o Deus Todo-Poderoso e pecar, Deus já havia projetado um plano na sua eternidade para resgate do homem. Não é porque alguém chegou e aconselhou Deus e pediu que Deus tivesse misericórdia. Não, foi por sua própria vontade, por seu amor, por sua misericórdia. E esse plano tem nome e sobrenome: Jesus Cristo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Junto com este plano vem as sublimes bênçãos de Deus, que nós queremos enfatizar ali, entrar com maior detalhes, com maior ênfase no segundo vídeo, que você não pode perder. Você não pode perder. Então veja, meu irmão, o livre-arbítrio dado pelo Senhor lá no Éden, ele continua hoje. É nos dado hoje. Eu tenho livre-arbítrio, é eu que decido se eu vou ouvir ao Senhor ou se eu não vou ouvir. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele ceará comigo. Então é eu que tenho o poder da decisão de abrir a porta, sim ou não. Então eu continuo com o livre-arbítrio. Obviamente que um dia eu vou prestar conta do meu livre-arbítrio, como todos nós vamos ter que prestar conta do nosso livre-arbítrio. Mas hoje nós temos o livre-arbítrio, tá certo? Bendito seja o nome santo do Senhor. E essa é a introdução, e eu quero entrar com vocês ali uma palhinha, uma pequena entrada ali no primeiro tópico, né? No seu primeiro subtópico. Mas nós vamos enfatizar bem esse assunto a partir do próximo vídeo, mas eu já quero dar uma pequena entradinha aqui, uma pequena palhinha, vamos dizer assim, que diz assim: doxologia. Doxologia significa adoração, significa exaltação. E nós vamos encontrar essa doxologia no livro da Epístola aos Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 3 ao verso 14, essa doxologia, Paulo adorando a Deus, glorificando a Deus, e Paulo, ele vai adorar o Senhor de uma forma gloriosa, e ele vai adorar e ao mesmo tempo ele vai mostrar as sublimes bênçãos de Deus que vem acompanhando este plano divino. Veja bem, após expor os versículos de abertura da Epístola do capítulo 1, que é o versículo 1 e o versículo 2, aí no verso 3, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade divina de Deus. Ele começa pela frase: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito quer dizer digno de louvor. Deus é digno de louvor. Deus é digno de adoração, Deus é bendito, bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai continuar, ele vai dar sequência até o verso 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e as suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, do verso 3 ao verso 14, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor da sua glória e da sua graça. Para louvor da sua glória, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para adoração do seu nome, para exaltação do seu nome. Então, Paulo, ele vai adorando, ele vai glorificando, ele vai exaltando, e ao mesmo tempo ele vai nominando as sublimes bênçãos de Deus. Bênçãos essas que eu quero no próximo vídeo
com mais ênfase, detalhar para nós, tá certo? Então, meu irmão, eu espero você. Não perca o próximo vídeo. São 3 vídeos, 10 minutinhos aproximadamente cada um, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus.